Olá, meus irmãos. Nós vamos agora para a nossa introdução, falando nessa questão da questão da santificação, né? Vamos introduzir um assunto aqui que eu acredito que seja importante. Antes de começar a tratar todas as outras coisas, nós vamos falar sobre a questão da tentação, tá? Como é importante a gente aprender a lidar com a tentação, como é importante a gente tratar essas coisas, né? E saber que tem como vencê-la. Esse é o propósito do ensinamento, tá? Vamos começar falando de um texto onde está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Né? Tiago 1, 12. A palavra vai dizer o seguinte, olha que interessante. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, quando for provado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então ele está dizendo, bem-aventurado. Tentação não é algo ruim, né? Ela pode ser ruim dependendo da sua atitude, mas ele diz bem-aventurado. Né? Vamos continuar. Ele diz, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Gente, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que a tentação não veio de Deus. Ah, Deus está me tentando para ver minha atitude, Deus está me tentando para ver. Não, querido, a tentação não vem de Deus. Aí ele vai explicar de onde vem a tentação. Ele diz o seguinte, mas cada um é tentado e é atraído e é engodado, em outras traduções está seduzido pela sua própria concupiscência ou desejo, né? E aí ele vai falar o quê? Depois, havendo a concupiscência concebida, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Ele diz, não erreis, meus amados. Ele dá uma advertência, né? Não erreis. Toda boa dádiva. Irmão, se fosse possível, é impossível você vencer a tentação, ele não ia dizer não erreis, né? Então é possível. Ele diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Há pelo menos três fatores aqui sobre a questão da tentação que é importante a gente falar. Ele diz, cada um é tentado e atraído pela sua própria vontade. Então você vê que ele está dizendo o seguinte, Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado pelo mal. Então, como funciona o processo de atração? Cada um é tentado quando é atraído pela sua própria vontade. Então, o primeiro propósito é atração. A verdade é que o diabo sabe o que te atrai, então ele vai trabalhar, ele vai potencializar, ele vai trabalhar naquilo que são os seus desejos. Então ele vai mexer nessas coisas, porque ele sabe que chama a sua atenção. Então cada um é atraído pela sua própria vontade. Né? Então o primeiro propósito é a atração. Irmão, o que chama a sua atenção? O que atrai você? É exatamente o que o diabo vai usar contra você. Depois ele diz, cada um é atraído e seduzido pela sua própria cobiça. Né? Então, o segundo processo, primeiro atração, segundo é o quê? Sedução. Então, o diabo vai trabalhando para que você possa ser seduzido. Ele vai trabalhando aquilo que é as suas vontades, os seus desejos, e tentando seduzir você naquilo que chama a sua atenção. O que é seduzir? Seduzir é quando você começa a pensar em possibilidades. Né? Aquela ideia de que se eu fizer ninguém vai saber, posso fazer escondido, vai ser só essa vez. Aí todo aquele negócio que fica na mente, que muitas vezes acontece essa guerra na mente. Né? Então, o processo do pecado, primeiro, ele é abstrato na mente. Né? Então, depois ele diz o seguinte, cada um é atraído e seduzido pela sua própria vontade. Ele diz, depois de ser seduzido pela sua própria vontade, ele passa por outro processo, que é o processo da concepção. Então, o primeiro processo é atração, o segundo, sedução, e o terceiro é concepção. Né? Ele diz, depois que o desejo é concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, na verdade, essas coisas elas são trabalhadas nessas áreas. Né? O processo de sedução, atração e concepção. É isso que a gente precisa ficar esperto. Pastor, e o diabo, onde que ele entra nesse negócio? Irmãos, o diabo ele vai trabalhar nos seus desejos. Cada um é atraído e seduzido pela sua própria cobiça, por aquilo que você gosta, por aquilo que chama a sua atenção. O diabo ele é o garçom, né? O diabo ele vai trabalhar para oferecer o prato para você. Ele sabe exatamente aquilo que você gosta, então ele vai trabalhar para oferecer para você. Mas a questão, ele vai potencializar os seus desejos. Ele não pode enfiar na marra, fazer você errar na marra, né? Então, quando que Satanás nos ataca? Geralmente quando nós estamos sozinhos. Geralmente, quando você está sozinho, irmão, você vai sofrer batalhas. Né? 1 Samuel 11:1 fala sobre a questão de Davi, que era para ele ter saído à guerra, mas a Bíblia diz que ele foi olhar, estava passeando no terraço da casa, e ele viu uma mulher tomando banho no seu leito, e ele se levantou, foi lá tomando banho, e ele olhou, chamou atenção, e você sabe, você conhece toda a história. Então, Satanás, geralmente, ele vai trabalhar quando nós estamos sozinhos.
O desejo do pecado, gente, é um obstáculo contra nós, mas nós podemos não ser dominados por ele. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito a questão do desejo. Que se você é atraído pelo seu desejo, você tem que trabalhar para que você não deixe esse desejo ser potencializado. Então, a Bíblia diz o quê? Gênesis 4:6 diz assim, ó, e o Senhor disse a Caim, por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deverá dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão e o matou. Observe o que o Senhor está falando aqui, gente. Basicamente, aqui tem três coisas muito importantes. Ele diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Em outras palavras, se você vencer a tentação e você não pecar, eu acolherei você pela sua obediência. Então, assim, irmão, a obediência nos faz chegar mais próximos de Deus, né? O pecado sempre vai ser um obstáculo. A Bíblia diz no livro de Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus para que não vos ouça. Então ele está falando que o pecado traz uma divisão entre nós e Deus. Então quando a gente vive uma vida de obediência, naturalmente a gente vai viver o que Deus quer, e esse relacionamento, né, vai ser cada dia mais profundo. Aí ele diz depois, se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Aqui Deus está dizendo o quê? Que a manifestação subsequente à tentação, que é o desejo de Caim, vai assumir o controle. Caso não fosse dominado, é lógico, né? A tentação é algo, gente, que quando você não domina ela, ela vai assumir o controle. E dependendo do nível que você chegar, você vai conceber o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então a responsabilidade é nossa. Ele diz, cumpre a ti dominá-lo. Ele está dizendo, Caim, o desejo está aí na porta, né? O desejo está aí, está na porta. Ele está batendo para entrar. Ele diz, você toma a decisão de dominá-lo ou não, de deixar entrar ou não. E a única forma de nós vencermos a tentação, gente, é refreando os nossos desejos, né? Então, assim, a gente precisa saber como lidar com essas coisas. A gente precisa saber como tratar essas coisas. E a Bíblia deixa bem claro que o diabo ele trabalha potencializando essas coisas. Porque, irmãos, se você cair, ele está deixando bem claro, o desejo é contra ti. Se você cair, como Caim acabou caindo, né? Caim acabou vivendo de forma errada. Ele foi lá e matou o irmão dele. Tomou uma atitude errada, né? Então, assim, o pecado depende de nós dominá-lo. Então, assim, ele é o desejo, ele trabalha no desejo, ele vai potencializar o seu desejo. A questão é, o que começa a acontecer quando você começa a cair direto? 2 Pedro 2,19 diz assim, prometendo-lhe liberdades, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o vence. O que a Bíblia está deixando bem claro? Que quando você começa a ser vencido por algo, você vai se tornar escravo daquilo. Irmão, se você é vencido pelo sexo, você vai se tornar escravo do sexo. Se você é vencido pela bebida, você vai se tornar escravo da bebida. Se você é vencido pelo cigarro, você vai se tornar escravo do cigarro. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz escravo, se faz servo. Então você começa a estar sendo trabalhado por isso. E você vai ser dominado por essas coisas. Né? Então, assim, a gente precisa saber o que está trabalhando essa questão. Tem muita gente que fala, quando eu quiser parar, eu paro. Para nada, irmão. Muitas vezes está dominado por alguma coisa, né? Está subjugado por aquilo, porque quando você começa a ser vencido por algo, você se torna escravo daquilo. Irmãos, eu fico pensando, por exemplo, um usuário de droga, né? Vamos raciocinar. Você acha que é desejo dele, por exemplo, ficar a madrugada inteira atrás de droga, indo para lá e para cá, muitas vezes correndo risco, subindo o morro, descendo o morro, passando dificuldades terríveis, vivendo algo terrível? Não, mas ele é escravo daquilo, ele é dominado por aquilo. Então, assim, de quem alguém é vencido, do tal se faz escravo. Agora, irmãos, é importante a gente entender algo. Ninguém é tentado além do que possa suportar, né? Porque eu vejo muita gente dizendo, pastor, nossa, aquela tentação zona, aquele demônio veio, eu não consegui segurar. Irmão, já falei, a tentação ela é humana, né? A Bíblia diz o quê? 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação humana, senão humana. A tentação não é diabólica, a tentação não é sobrenatural, a tentação não é acima da média, a tentação ela é humana. Tá? Ele é humano, então é o diabo potencializando os seus desejos, então ele vai trabalhar naquilo que é humano. O diabo não pode colocar algo que seja maior do que você possa suportar. Ele diz, mas fiel é Deus, né? Que não vos deixará tentar acima do que podeis.
Gente, se a Bíblia está falando que Deus é fiel para não deixar tentar acima do que podeis, Satanás tem um limite para trabalhar nessas questões da tentação, né? Existe um limite estabelecido. Gente, nunca você vai ser tentado acima do que você pode. Nunca vai ser colocado algo acima do que você pode. Né? Nunca. Pode ter certeza disso. Deus não vai deixar isso acontecer. Uma coisa que seja impossível de você resistir. Não funciona. Ele diz, antes com a tentação dará também um escape, para que possa suportar. Né? Então nós precisamos entender que a tentação ela é humana, não é diabólica, então o diabo vai explorando os seus desejos. E a segunda coisa é que Deus não vai deixar você ser tentado acima do que você pode. E ele sempre vai trabalhar na questão do escape. Então sempre vai acontecer alguma coisa, se você for prestar atenção nas entrelinhas, sempre vai acontecer algum fator, alguma coisa para você não pecar. Deus vai te dar um escape. Embora a tentação seja humana, né, o escape ele é divino. Então Deus sempre vai trabalhar de alguma forma para que alguma coisa aconteça para que você não peque, para que você não viva uma vida errada contra os propósitos de Deus. Né? Há três fatores, gente, que induzem o homem a pecar. A Bíblia diz em 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. São três fatores. A primeira ele fala sobre a carne. Né? A carne, gente, nós podemos trabalhar a questão da masturbação, do apetite sexual desordenado, né? São pecados que vai trabalhar, na verdade, a imoralidade, né? Pornografia, sexo fora do casamento, todas essas coisas. E ele fala depois também sobre a concupiscência dos olhos. Gente, o que acontece? Querer tomar para a gente aquilo que nos desagrada o coração de Deus, né? Então a visão é o que está mais próximo do nosso processo mental. E o diabo trabalha e explora muito isso. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente olha, porque quando a gente olha, nossa mente ela já pensa rápido. Então a gente tem que tomar cuidado, né? A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 31, versículo 1, ele diz assim, ó, fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, o fixaria numa virgem? Ele está dizendo, eu fiz aliança com os meus olhos. Eu não vou colocar numa virgem. Tá? E a terceira coisa é a soberba da vida. Né? A autossuficiência do homem, o tal do orgulho, eu posso, aquela coisa de ser maior do que os outros, de passar por cima dos outros, a soberba. Né? E Jesus, gente, ele foi tentado nessas três áreas. A primeira tentação foi com respeito à concupiscência da carne. Né? E a Bíblia vai deixar bem claro que o diabo trabalhou. Né? Então, assim, você pode estar trabalhando em várias partes de desejo físico, essa questão da carne aí. Né? Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus teve fome. O diabo falou para ele o quê? Transforma essas pedras em pães e coma. Deuteronômio 8,3 ele estava citando. Ou seja, ele está dizendo, sacia logo essa vontade. Você está com fome, você está com vontade, sacia logo isso. O diabo sempre vai trabalhar dessa forma, né? Você não precisa passar desejo, você não precisa se privar disso. Você não precisa ter vontade. Você pode, né, fazer aquilo que é o seu propósito. Cumpra isso, não tem problema. A segunda foi a concupiscência dos olhos. Né? A Bíblia diz no Mateus 4,8, diz, novamente eu transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes o reino do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus a Satanás, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus dará culto e só ele servirás. Então é importante a gente entender o que? Quando ele transporta Jesus, né, ao monte alto, ele mostrou-lhes os reinos. Ele está dizendo para Jesus, Senhor, eu dou se você quiser aí, ó. Ele diz, o céu lá é do Senhor lá, mas aqui é meu. E você tem um reino de lá, eu tenho os reinos de cá. Eu dou para o Senhor se você prostrado me adorar. Só basta você prostrar. Então ele está tratando o quê? Na questão dos olhos. Ele mostrou para Jesus, né? E a terceira coisa é a soberba da vida, né? O diabo chega a citar Salmo 91 para Jesus. Ele fala para se atirar do pináculo do templo, né? Ele diz, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, né, para que te guarde e não tropece em pedra alguma. Então, assim, é interessante você pensar, gente, porque o pináculo do templo era algo muito, muito visitado, tinha muita gente, e imagine Jesus pulando, os anjos segurando ele, ele ia ser aclamado rei. Ele era o poderoso, o fortão, aquele que fazia diferença. Ele ia ser aclamado rei por todo mundo rapidinho. Né? Mas Jesus deixa claro para ele, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo vai trabalhar nessa questão rápido, essas três áreas. O desejo da carne, a soberba dos olhos, e a questão o desejo dos olhos e a soberba da vida. Então o diabo trabalha sempre nessas três áreas. Fez isso também com Eva, né? Então você vê que o diabo não tem truque novo, gente. Ele trabalha nessas coisas como ele fez com Eva, né? Eva foi tentada nessas três áreas. A Bíblia deixa bem claro. A Bíblia fala assim, ó, Gênesis 3,6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então a Bíblia diz o quê? A primeira coisa, ela viu que era boa para se comer. Atiçou a carne dela. Irmãos, eu acredito que ela deve ter passado umas 500 vezes em frente desse fruto e dito, não, Deus falou para não mexer e não tocar nisso aí. Mas o diabo potencializou. O diabo começou a trabalhar e mostrar aquilo ali. E aquilo ali mexeu com ela de uma forma muito forte. Né? Segundo, o que ela diz? Agradável aos olhos. Agradável aos olhos. Chamou a atenção dos olhos dela. Né? Então, assim, começou a trabalhar na questão da carne e dos olhos. E a Bíblia diz, desejável para dar entendimento, soberba da vida. O diabo falou para ela, o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Fica tranquila, não vai morrer não. Vai ser igual a Deus, conhecendo todas as coisas. Então, o que ela potencializou aquele desejo, né? Como se Deus estivesse escondendo alguma coisa e ela potencializou esse negócio da soberba, né? De querer ser maior, né? Então, isso é importante a gente compreender. Pastor, como eu faço para resistir? Como eu faço para lidar com o pecado? Como que eu faço para trabalhar em relação a essas coisas? Hebreus 12:4 diz, ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Gente, a santidade é algo mais importante do que minha vida. A Bíblia está falando, derrame todo o seu sangue, mas não peque. A Bíblia está falando, você pode morrer, mas não peque. Né? A Bíblia diz, você não resistiu ainda a ponto de chegar, de derramar o seu sangue. Ele está dizendo o seguinte, essa luta, ela não chegou ainda tão ferrenha, tão forte, a ponto de você morrer por isso. E se for preciso, morra, mas não peque. Morra, mas não fale. Então a santidade é mais importante que minha vida. A santidade também é mais importante do que os meus membros. Né? Mateus capítulo 5, versículo 29 diz assim, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos seus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Ele diz, se a tua mão direita te escandalizar, corta-o e lança para longe de ti, porque é melhor que perder um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. O que ele está dizendo, gente? Ele está deixando bem claro. Ele não está falando para você ficar se mutilando, mas ele está dizendo o seguinte, que mais importante do que qualquer um dos seus membros é você não ir para o inferno, é você não perder a sua salvação, é você não lançar fora todo o relacionamento que você tem com Deus. Então Deus, querido, ele é mais importante do que qualquer um membro. Eu não daria, por exemplo, um membro do meu corpo por dinheiro algum nessa terra, porque ele é valioso. Mas a santidade, precisa ser mais valiosa do que todas as coisas. Qual foi a oração que Jesus nos ensinou para que a gente pudesse trabalhar essas coisas? Jesus o quê? E disse, Mateus 6,13, e não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, é importante a gente compreender algumas coisas aqui. Essa oração, que na verdade a gente chama de Pai Nosso, que a Bíblia não trata ela como oração do Pai Nosso, ela diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A Bíblia está deixando bem claro, todo dia você deve pedir o pão, né? E ele começa a tratar algumas coisas. Ele fala, não nos deixe cair em tentação. Eu acredito que a Bíblia está falando algo para nós, que nós devemos orar todo dia para não cair em tentação. Sabe qual é o erro das pessoas, irmãos? O erro das pessoas é que eles deixam para orar quando já caíram. E eles vão lá pedir para Deus para que Deus possa ter misericórdia e Deus possa perdoar o pecado. Mas a Bíblia está deixando bem claro, não deixe cair em tentação. O que nós precisamos orar, irmão, é para que nem possa entrar no processo de tentação. E que nem eu nem entre, não deixe nem eu chegar no processo da tentação. Nem cair na tentação. Não está falando de você cair em pecado, não. É nem chegar no processo da tentação, irmãos. E isso deveria ser uma oração diária, dizendo para Deus, Deus, me ajuda, não deixa eu cair em tentação, não deixa eu chegar nesse processo de tentação. Deveria ser uma oração que, assim como o pão nosso cada dia nos dá hoje, ele diz, essa oração deveria ser todo dia, não me deixe, Senhor, cair em tentação. O problema é que a gente não faz, né? Ele diz, livra-nos do mal. A palavra mal tem algumas traduções de Bíblia que já colocou maligno. O diabo trabalha na questão da tentação. Então você deveria pedir para Deus livrar você, né? Então deveria ser algo, gente, todo dia a gente trabalhar essas coisas. E nós não oramos. Esse é o problema, né? A gente só vai quando está já no meio da tentação e quando está sofrendo, ou muitas vezes quando cai, né? Outra coisa que a gente pode estar trabalhando é a questão de fuga. Né? 2 Timóteo 2,22 diz assim, foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor, né? E a paz com que um coração puro invoca o nome do Senhor. Ele está dizendo que a forma de invocar o nome do Senhor é com um coração puro. Então você deve fugir dos desejos da sua mocidade. Eu acredito, irmão, que vai chegar situações
onde a gente vai ter que fugir, vai chegar a situações onde a gente vai ter que enfrentar, e nós temos que ter um termômetro dentro de nós para que a gente possa compreender quando enfrentar e quando fugir, né? Porque tem momento que a coisa está forte, então é melhor fugir, e acredite, tem coisas que a gente precisa compreender como lidar. Gênesis capítulo 39, versículo 6, fala de Moisés, de José. Eu gosto bastante desse texto. A Bíblia diz assim, ó, e assim deixou ele os cuidados de José, tudo o que tinha. Está falando de Potifar, de sua casa, né? E não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Irmão, José era um cara bonito, novo, com certeza chamava a atenção das pessoas, né? Aí ele diz assim, ó, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou, venha deitar-se comigo. Irmão, sempre o diabo vai trabalhar com as propostas, né? Todo dia vai chegar proposta na sua vida, de alguma forma vai ser trabalhada essas questões, né? O diabo sempre sabe aquilo que você gosta, e a proposta dela é, venha, deite-se comigo, vamos estar junto, né? Imagina, um menino novo, bonito, né? Irmãos, José era alguém, se você for parar para pensar, dentro de tudo que aconteceu, injustiçado pelos irmãos, abandonado, longe da sua família, longe da sua pátria, longe de tudo, querido. Ele, mesmo assim, ele tentou, lutou para permanecer fiel e não buscar as coisas erradas dessa terra. A Bíblia diz, mas ele recusou e disse, meu Senhor não se preocupa com coisa alguma na sua casa. Tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa é acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer tamanha maldade e ser perverso contra o meu Deus? Irmãos, eu acho muito forte essa afirmação dele. A preocupação dele era o quê? Ele está dizendo, ó, o meu Senhor não vedou nada, eu cuido dessa casa todinha, o maior aqui é eu. Mas ele não vedou nada, a não ser a senhora eu não toco. Ele diz, como que eu vou cometer tamanha maldade contra o meu Deus? As pessoas deveriam entender que na hora da questão da tentação ou passar por essas dificuldades, você não está simplesmente pecando contra as outras pessoas, afligindo você mesmo. Você está cometendo maldade contra o seu Deus. É o seu Deus. É o relacionamento com o seu Deus que está sendo afetado, né? É o contato com o nosso Deus. Isso é importante a gente compreender. As pessoas não se preocupam mais com o coração de Deus. Elas não têm mais esse nível de respeito, né? E a Bíblia diz assim, ó, e assim ela insistisse com José, dia após dia, ele recusava deitar-se com ela e evitava ficar perto. Me chama a atenção isso. Dia após dia, ele recusava. Não, não quero. E todo dia ela estava lá, irmão. Todo dia ela estava lá. Não quero, ele não quero, não quero, não quero. Dia após dia ela estava lá, né, trabalhando essas questões. Todo dia e ele negava. Um dia, gente, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, a Bíblia diz, e nenhum dos seus empregados ali se encontrava. É o que eu falei da questão de estar sozinho. Quando está sozinho, sempre o diabo vai trabalhar nessa área. Ela agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-te comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Irmãos, ele fugiu. A Bíblia diz que dia após dia ela vinha e ele falava, não, não quero. Mas teve um dia que ele fugiu. A Bíblia diz que ele deixou o manto na mão dela e fugiu, né? Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, quando ela viu ao fugir, tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados e disse, venham, esse hebreu que nos foi trazido para nos insultar, ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Gente, se dia após dia ela estava trabalhando, agora ele entendeu que é hora de fugir, o que eu entendo? Ele não fugiu propriamente dela. Irmãos, ele era um menino novo, forte, né? Ele não fugiu com medo dela, ele fugiu dele. Então tem momentos que a gente vai ter que fugir daquilo que é as nossas vontades e os nossos desejos, né? Ela não tinha o poder de violentá-lo, né? Ele era mais forte que ela, mas ele fugiu dele, dos desejos dele. Então tem situações que a fuga é o melhor remédio. 1 Coríntios 6,18 diz, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica contra o seu próprio corpo peca. Então nós devemos trabalhar nessa questão, né? De não pecar, de estar todo dia orando, todo dia clamando. Por quê, irmãos? A oração ela é muito importante nesse processo de tentação, tá? Hebreus 4,15 nos trata como nós devemos trabalhar essas coisas. Ele diz assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui tem algumas coisas importantes. Primeiro diz o quê? Nós temos um sumo sacerdote, está falando de Jesus Cristo. Que ele se compadece de nós. Irmão, Jesus te entende.
Jesus sabe do que é. Jesus passou aqui na carne, irmão, no corpo. Ele sabe exatamente o que é ser tentado. Ele sabe exatamente o desafio. Oh, ele é Deus, ele está lá. Não, ele passou no corpo, ele sabe exatamente. E a Bíblia diz que, como nós, em tudo ele foi tentado. Irmão, quando a gente olha aquelas 3 tentações, aquilo lá foi o ápice de Satanás. Né? Aquilo lá foi as cartadas finais de Satanás. Mas em todas as coisas ele foi pecado. Jesus, ele foi tentado. Jesus, ele foi tentado em todas as áreas. Mas a Bíblia diz sem pecado. Mas sem pecado. Embora ele foi tentado em todas as áreas, ele não pecou. Então é importante a gente compreender o quê? Ele não pecou. Ah, pastor, mas era Jesus, né? Não, irmãos. A Bíblia fala que Jesus se esvaziou de toda a sua glória. Ele assumiu forma humana. Ele assumiu forma de servo. Jesus poderia pecar sim, querido. Porque senão não era a tentação do deserto, era a encenação do deserto. Né? Ele poderia pecar. Ele escolheu não pecar. Então, é importante, né, a gente compreender isso. Aí diz como que nós devemos tratar essa questão. Se nós temos alguém que se compadece, que entende a nossa situação, como nós devemos tratar? Ele diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Ele está falando de orar, irmão. De você ir até esse trono da graça. E ele diz, não chega de qualquer jeito, não chega com confiança. Ele diz, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que ele está falando, irmão? De tentação. De tentação. Então, se você está passando algum processo de tentação, querido, ele diz, vai até o trono da graça. Vai até o trono do Senhor. Essa graça nos ajuda a ficar fora do pecado. Né? Essa graça nos ensina isso. Né? Quando você entende essas coisas, ele está dizendo, vai com confiança ao trono da graça, para que você possa alcançar misericórdia em tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno que ele está falando? Está falando da tentação, irmão. Ele está falando de você ser ajudado em tempo oportuno. Se ele está falando, se você for pegar o contexto, está falando que nós não temos um sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele também foi tentado. Né? Aí ele vai explicar, gente, que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça. Gente, a graça, a gente precisa compreender melhor. A graça não é algo, né, que só nos ajuda quando nós pecamos. A graça é algo que nos ajuda a ficar fora do pecado. Por exemplo, Tito diz que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Como que a graça se manifestou? Salvador a todos os homens. Mas ele não para por aí. Ele diz, ensinando-nos que, renegada todas as paixões desse mundo, nós vivamos nesse presente século de maneira sóbria e justa. Né? Então, assim, a graça nos ensina o quê? Que nós possamos o quê? Renegar as paixões mundanas da carne. E nós vivemos nesse presente século de maneira justa. Então, gente, a graça nos ajuda a permanecer fora do pecado. A graça nos ajuda a cumprir aquilo que Deus estabeleceu. E eles cheguemos com confiança ao trono da graça, possamos alcançar a misericórdia. E assim sermos ajudados em tempo oportuno, o tempo da tentação, irmão. Você está falando, se o contexto de tudo é tentação, qual é o tempo oportuno? Quando você estiver passando dificuldade, vai até Jesus, diga, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou vivendo, tenha misericórdia, me ajuda nas minhas dificuldades, me ajuda nas minhas deficiências, me ajuda naquilo que eu tenho dificuldade de conseguir, me ajuda. Então nós devemos nos achegar a Jesus. A oração é muito importante concernente a essa questão. Tá? Por quê, irmãos? Porque existe uma briga violenta. 1 Pedro 2,11 diz, amados, vos peço como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Isso me chama a atenção porque ele poderia ter falado, eu quero que vocês se abstenham de desejos carnais que combatem contra a sua alma. Não, ele fala, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros. Ele está dizendo, não se envolva com esses negócios da carne. A carne foi algo, o corpo foi algo que Deus colocou nesse tempo para que você possa se locomover nessa terra. Não se envolva com os desejos pecaminosos. Ele está deixando bem claro por quê, querido. Ele diz, você é peregrino, você é forasteiro, você está indo de passagem. Então ele fala de pecados que combatem contra a alma. É uma guerra, irmão. Tá? Então você vai entender todas essas coisas. Gálatas 5,16 diz assim, ó. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito, irmão, é estar ligado. É estar todo o tempo ligado. Né? Em sujeição a Deus, se relacionando com Deus. Né? Então, assim, é importante a gente entender. Ele diz, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. É uma guerra de vontade, irmão. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Para quê? Para que você não faça o que você quer. Então, assim, quem dominar, querido, né,
Quem dominar vai tomar conta de todo o processo da alma. A alma é a sede do pensamento, sentimento, desejo e vontade. Então existe uma guerra travada. E diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então ele está deixando bem claro. Tá? Ele diz, porque as obras da carne são manifestas. Ele vai falar o que é carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, dissensões e heresias. Então, assim, ele vai falar de uma porção de coisas que é da carne, né? Que vai trabalhar nessa questão da guerra. É possível vencer a carne, pastor? Vamos construir a ideia para que a gente compreenda melhor. Romanos 7:8, Paulo começa a explicar a questão aqui. Ele fala assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim, e toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e me matou. Gente, se você for começar a olhar aqui o que Paulo está falando, é perigoso até uma depressão, porque ele está falando sobre a questão da força do pecado e como esse pecado trabalha, né? Mas vamos continuar. Ele diz: assim a lei é santa, o mandamento santo e justo. Tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse o pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque parece, irmão, que aqui ele está dizendo, não tem jeito mesmo. Mas vamos continuar, vamos manter o raciocínio. Ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então ele está falando de algo específico da carne dele. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque se não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Estou falando de uma natureza. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então a lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Irmão, ele está falando aqui, ele já era convertido. Ele está falando, no meu espírito, né, lá dentro, eu tenho prazer na lei de Deus. Então ele já era convertido. Era alguém que era convertido. Como que você vai ter prazer na lei de Deus, irmão? Né? Pelo contrário, o ímpio ele tem raiva, né? O ímpio ele tem a distância da lei de Deus. Ele diz, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí, irmão, você já vê que já começa a mudar o tom. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui ele está fazendo um desabafo terrível sobre a questão de como a carne ela trabalha. Mas ele diz assim, ó, dou graças a Deus por Jesus Cristo Senhor, assim que mesmo com o entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele está deixando bem claro da guerra que ele está vivendo. Mas ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus. Quando você entra no livro de Romanos, que é a continuação, Romanos 8:1, ele diz, portanto, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, que ele diz, por meio da lei do Espírito de vida que me libertou da lei do pecado. Ele diz, nenhuma condenação há daqueles que estão em Cristo Jesus, ponto. Aí ele diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Cara, isso aqui é muito forte. Por que eu digo que é muito forte? Quando a gente consegue olhar para a lei, gente, ela tinha algo muito interessante. A Bíblia diz que, quando ele fala, Paulo começa a falar, né, que a lei é boa, ele começa a falar que quando a lei veio, ele morreu. Por quê? Porque a lei ela tinha um propósito. Qual era o propósito? A lei ela tinha a capacidade de mostrar a deficiência do ser humano. Porque quando o ser humano ele viu a lei, Paulo vai dizer que a lei ela se transformou como um aio. Né? Alguém diz, pastor, se a lei não tinha poder, ela não tinha poder de transformação. Por que a lei foi dada? Ela foi colocada como um aio. O que é a palavra aio? Paulo disse que era um condutor para mostrar Cristo. A lei, gente, ela teve o propósito de mostrar a deficiência do ser humano. A lei ela teve a capacidade de mostrar a deficiência que o ser humano tinha e ela não tinha o poder de limpar e mudar a vida do ser humano. A lei ela não tinha o poder de transformação, a gente poderia dizer dessa forma. Eu costumo dizer que a lei ela se comportava como um espelho.
O espelho, se você tiver com o rosto sujo e você for para frente do espelho, o espelho ele vai mostrar para você a sujeira, mas de maneira nenhuma ele vai conseguir limpar. Então, olha que esse texto é fantástico. Eu falo que esse texto para mim é um dos mais poderosos que existe dentro da Bíblia. Ele diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Gente, quando ele fala da lei do Espírito de vida, ele está falando daquilo que Jesus fez na cruz. Me libertou da lei do pecado e da morte. Então essa lei, Hebreus 7 diz que quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Mudou-se, querido. Hoje, nós conseguimos guardar a lei. Existe ainda a lei? Existe. A Bíblia fala sobre as leis de Cristo. Jesus mesmo disse que quem me ama guarda os meus mandamentos. Né? Jesus deixou bem claro quando ele usa o apóstolo Pedro para tratar essas coisas. O mesmo Senhor disse o quê? Ele disse que nós deveríamos pregar o evangelho a toda criatura, ensinando o povo a guardar todas as coisas que ele nos deu. Né? Então existem leis ainda. Mas a questão é o quê? Não aquelas leis, né, figurativas do Velho Testamento, mas existem as leis de Cristo. Né? Então, assim, mesmo tendo lei, a Bíblia diz que por meio de Cristo, né, Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, hoje, a lei do Espírito de vida libertou eu da lei do pecado e da morte. Hoje eu tenho capacidade de conseguir cumprir a lei. Hoje eu consigo obedecer. É uma loucura hoje. As pessoas falam, não, porque a gente erra, é pecador mesmo. Irmãos, a Bíblia diz, João escrevendo, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Irmão, se não houvesse possibilidade de a gente não pecar, por que ele ia escrever isso? Ele disse, mas se acontecer, você tem um advogado, Jesus Cristo justo. Vamos continuar a leitura, Romanos 8,3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, porque estava enfraquecida pela carne, então a lei não conseguia refrear a carne. Ele diz, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem, pecador, como uma oferta ao pecado. Assim condenou o pecado na carne. Então, irmãos, a vinda de Cristo nos possibilitou a dizer não para o pecado. Aí ele vai explicar, versículo 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, ele está dizendo que a lei, ela é toda, né? As justas exigências da lei é plenamente satisfeitas em nós, na nossa vida. Então, nós podemos cumprir a lei que Deus estabeleceu para nós. Né, através de Jesus Cristo. Pastor, isso se dá de uma forma fácil e natural? Porque, irmãos, primeiro, nós já vimos já a deficiência da carne, o apóstolo Paulo falando sobre essas coisas. Mas a questão é, isso acontece de forma natural só porque nós viemos para Jesus? Não. Então nós precisamos o quê? Subjugar essa carne. Versículo 9 ele diz, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não pertence a ele. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, estamos sem dívida, não por causa da carne, para vivermos sujeito à carne, porque os que vivem de acordo com a carne morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer ou mortificar os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então, como que eu faço? Pelo Espírito Santo, eu preciso subjugar essa carne que existe em mim. Então, vamos lá, vamos a linha de raciocínio. Paulo está falando do pecado dele, da dificuldade de guardar. No capítulo 7, no capítulo 8, ele entra dizendo nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e ele mostra que o espírito de vida no Senhor, hoje, nós podemos subjugar essa carne, mas ele está deixando bem claro o quê? Que existe uma guerra e uma batalha do nosso corpo, trabalhando contra a questão do espírito e o espírito contra o corpo, para que possa tomar a alma. Então existe uma guerra no qual o que você alimentar mais vai sobressair. Então, gente, é importante a gente compreender isso. Só saber o certo não é o mais importante. Paulo diz o quê? Antes eu subjugo o meu corpo e reduzo a escravidão, para que pregando aos outros não venha a ser reprovado. Irmão, é muito interessante você pensar nessa questão de ser reprovado. Né? Por quê, querido? Vamos entender algo. O que é ser reprovado? Né? Paulo está deixando bem claro aqui, irmãos, que a aprovação da pessoa, querido, ela vem quando a gente vive uma vida em integridade, não só naquilo que a gente fala,
mas naquilo que a gente é e vive diante de Deus. Então nós precisamos subjugar esse corpo. É como eu estava dizendo, é possível? É, mas esse corpo tem que ser reduzido à escravidão, trabalhando na questão do quê? Do domínio próprio. Paulo está falando isso, gente. Ele está dizendo, eu subjugo o meu corpo, eu reduzo ele à escravidão, eu levo ele preso para que pregando aos outros não venha eu ser reprovado. É possível, mas você precisa fazer a sua parte. Outra coisa, fita os olhos em Jesus, irmãos. Hebreus 12, 2 diz, fitando os olhos em Jesus. Olha para Jesus, querido. Olha para ele. Não fica olhando para aquilo que aconteceu, para o passado, para as coisas que aconteceu. Ele diz, olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz. Ele vai dizer, desprezando a vergonha, a ignomia, está sentado à destra de Deus. Coloca os olhos em Jesus, querido. Isso nos dá força para resistir o pecado, não viver debaixo de desânimo. Hebreus 12, 12 diz, levantai as mãos remissas, os joelhos paralisados, fazei veredas direitas aos vossos pés, para que o que é manco não se desvie, mas que seja sanado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que ele está dizendo é o quê? Corrija as deficiências enquanto é tempo, né? Corrija as deficiências. Levantem as mãos cansadas, os joelhos paralisados. Fazei veredas direitas, né, dos vossos pés. Ele diz, quem está manco, quem está mancando, quem está mais ou menos, cuida logo disso para que você não se desvie, mas que seja sanado. Segui a paz com todos e a santificação. Santificação você precisa ir atrás, irmãos. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa lutar. Você precisa guerrear. E assim você vai viver o que Deus quer e o que Deus tem. É possível, pastor. É possível. É possível. A Bíblia nos diz que é possível. Mas não é algo que vai acontecer de forma automática. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa subjugar a sua carne e viver o que Deus quer. Deus abençoe você em nome de Jesus.